Olá, tudo bem? Meu nome é Érica, estamos aqui para o 16º dia de propósito e eu acredito que Deus tem algo para o seu coração nesse dia. Nós estaremos falando a respeito de constância e o nosso livro base desse dia, nós estaremos lendo o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim: oramos também para que sejamos fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenhamos a toda perseverança e paciência que necessitam, que sejamos cheios de alegria. Aqui nesse texto, o nosso Deus, ele nos ensina para com que nós venhamos estar orando e clamando a Ele, para com que nós venhamos ter perseverança e sabedoria. Muitas das vezes nós desistimos, nós paramos no meio do caminho, porque nós não pedimos para Deus essas coisas. E nesse dia eu quero te encorajar a estar orando, a estar clamando a Deus para com que Ele te dê mais perseverança, para com que Ele te dê mais sabedoria. Nós vamos ler também no livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu creio que o nosso Deus, aquilo que Ele tem para a sua vida, nada e nem ninguém pode parar. Muitas das vezes nós desviamos do propósito de Deus, nós atrasamos aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque nós deixamos para depois. Mas o nosso Deus, como diz aqui no livro de Filipenses, Ele nos fala que aquilo que a boa obra que Ele começou na nossa vida, Ele vai acabar, Ele vai finalizar em nome de Jesus. E como a nossa pastora sempre nos ensina, que antes mesmo da gente transmitir para alguém aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, o nosso Deus, Ele fala primeiramente conosco. E quando eu recebi essa missão de estar fazendo esse propósito, esse dia de propósito aqui juntamente com vocês, o nosso Deus, Ele veio falando vários dias em meu coração a respeito de constância. Coisa que muitas das vezes eu paro no meio do caminho, muitas coisas. Mas eu creio que Deus tem para a sua vida algo sobrenatural. E eu quero que você entenda que às vezes nós somos fracos, nós somos falhos, nós temos fraquezas. Isso vem da consciência humana, isso vem de nós seres humanos. Você não é o único que fraqueja, você não é o único que falha. Eu creio que Deus tem para você algo além daquilo que você pode imaginar. Talvez hoje você está se sentindo parado porque você às vezes começou algum projeto e deixou pelo meio do caminho. Você não teve constância. Mas o nosso Deus nesse dia, Ele quer te encorajar a reiniciar e começar a ser constante novamente. E às vezes nós sentimos que por nós sermos falhos, nós temos essa fraqueza, nós pensamos que o nosso Deus, Ele não está mais conosco, que o nosso Deus não conta mais conosco. Mas eu te convido nesse dia a levantar a sua cabeça, sacudir a sua poeira, porque Deus conta com você. Porque Deus, aquilo que Deus tem para você fazer, aquilo que Deus tem propósito na sua vida, nada e nem ninguém pode parar. Como nós lemos no livro de Filipenses, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Então que você confie naquilo que Deus tem para a sua vida. No livro de Jó, no capítulo 22, versículo 28, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: o que você decidir, se fará a luz brilhar em seus caminhos. Aqui nesse versículo eu entendo que você precisa basear as suas decisões no compromisso. Porque quando nós temos um compromisso, nós não falhamos. Quando nós temos um compromisso, nós não desistimos no meio do caminho. Aí você fala assim: Érica, mas por que nós não desistimos? Nós, mesmo sem a gente querer, mesmo sem vontade, mesmo sem desejo,
nós temos o compromisso de trabalhar. Nós levantamos 6, 7, 8, cada um levanta um horário, mas o nosso compromisso é de levantar um horário exato para chegarmos à nossa empresa exatamente no horário combinado com o nosso patrão. Então isso é um compromisso que você faz ali sempre. Nós não deixamos para depois. Não vou fazer hoje, eu não vou trabalhar hoje não, porque eu não estou animado. Mas quando você tem um compromisso, você é fiel naquilo para cumprir. Então, o nosso Deus aqui, ele nos ensina que o que você decidir se fará. Então, decida, faça um compromisso. Aí você vai dizer, que eu vou fazer compromisso com quem? Faça um compromisso você e Deus. Talvez você, este começo de ano, como eu, fizemos aí um planejamento de lermos a Bíblia durante o ano inteiro. E eu já parei pelo meio do caminho, já desisti, porque, como eu disse no começo, a constância, ela não pode ser um sentimento, ela não pode ser um desejo. Porque a constância, quando a gente vem de sentimentos e desejos, a gente deixa para depois. Mas quando a nossa constância vem de um compromisso, nós não deixamos ela para depois. Então que você nesse dia, você entenda que você precisa ter compromisso com aquilo que você planejar. E você vai conseguir chegar até o fim. Talvez é um projeto, talvez é um estudo que você deixou pelo caminho, talvez é um curso que você começou e não finalizou, talvez eu não sei qual é a sua inconstância nesse dia. Mas o nosso Deus conhece e Ele te convida nesse dia a fazer um compromisso de ser constante naquilo que você parou pelo meio do caminho. O nosso Deus, Ele te quer. E o nosso Deus é compromisso. E o nosso Deus, Ele tem a constância. São para adultos, são para pessoas maduras. Uma criança, ela não consegue ter um compromisso de fazer uma coisa todo dia certinho, sem falhar. Mas um adulto, ele entende o valor de um compromisso. Então que você nesse dia, que você seja maduro para estar entendendo que você precisa ser constante em tudo aquilo que você propor a fazer. E o nosso Deus, ele vai estar na sua frente e você vai conseguir romper todas as barreiras, todos os limites que têm te paralisado por falta de constância. E eu acredito que o nosso Deus neste dia tem essa palavra para o seu coração e que você entenda que você é constante em nome de Jesus.